E aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de CorelDRAW. Na aula de hoje vocês vão aprender a como criar um logotipo no CorelDRAW, certo? Como você faz para criar um logo, qual é o passo a passo para criar um logo no CorelDRAW. Então vocês vão ver isso hoje nesta aula. Se você está chegando aqui pela primeira vez neste canal, seja muito bem-vindo. Este daqui é um curso de CorelDRAW que nós estamos dando, tá? Faz parte do projeto Design Gráfico para Todos. Vai aparecer um cardzinho para você aqui em cima com todas as aulas deste curso. Então, se você quiser ver as outras aulas desde o zero, nós estamos ensinando o Corel do zero ao avançado, então vocês podem acompanhar as aulas, beleza? Essa aqui é uma pequena série de vídeos dentro do curso, né, que vai ser sobre como criar logotipos. E nós vamos aprender a criar logotipo para academia, pizzaria, um logotipo de maquiagem, comida vegana e arquitetura. Serão 5 logos diferentes que nós vamos criar aqui no canal. Então vai ser uma aula por logotipo. Essa é a primeira aula, é o logotipo de academia. Então vocês vão aprender a criar, ver qual é o processo, como que eu faço normalmente no meu dia a dia, tá? Vai ser um logo mais simplificado, mas por causa do tempo da aula, né? Para não ficar uma aula muito extensa. Então eu simplifiquei aqui os processos para vocês, beleza? Então, sem demora, sem enrolação, vamos para a criação, tá? Eu tenho aqui na página 2 alguns elementos, tá? Nós temos aqui o nome, tá? O nome do logotipo vai ser Atenas Academia, beleza? Então, este aqui vai ser o nome da empresa, da marca. É uma marca fictícia, tá? É uma marca que eu inventei aqui na minha cabeça, só para a gente ter essa experiência. Eu peguei aqui uma referência de imagens do Google, certo? Eu entrei no Google, comecei a pegar a referência de imagens, encontrei esta referência aqui, que nós vamos usar como base criativa aqui para o logotipo. Eu peguei um padrão de cores, tá? Como que você faz para encontrar um padrão de cores ou uma paleta de cores, né? Para escolher uma, né? Para o seu projeto, né? Se você tiver com dúvida, não souber criar uma paleta, uma dica para vocês bem rápida é usar o Adobe Colors, é o color.adobe.com. Este daqui ele é um site que ele só trabalha com criação de paleta de cores para a parte criativa, é muito legal. E se você vier aqui em explorar, você vai ver várias paletas, várias sugestões de paletas, e você pode digitar aqui o que você procura. Por exemplo, eu vou digitar gym, que é academia, né? Em inglês, no caso. Vou colocar aqui gym, certo? E daí eu vou ver aqui algumas sugestões de paletas, olha que legal. Então ele vai te dar várias dicas aí de paletas de cores que combinam com essa linguagem, né? E você pode ver uma paleta aí que você acha legal, né? Essa aqui é parecida com aquela que eu escolhi, que eu acabei criando, né? Mas eu montei, né? Mas aqui você consegue copiar as cores e usar no seu projeto, beleza? Então, a primeira etapa das cores, você consegue matar assim. Aí aqui nós temos texturas. Eu procurei 2 texturas aqui de metal que eu achei legal, achei interessante. E eu quero incorporar elas de algum modo na visualização do logotipo, tá? Onde que você encontra texturas assim para você baixar? É facinho, tá? Nós temos aqui o site Freepik. Freepik é um site de imagens gratuitas. Se você digitar aqui texturas de metal ou Iron Textures, como eu coloquei aqui, você pode encontrar diversas texturas e você pode incorporar elas no seu trabalho, tá? São imagens livres, de uso gratuito, licenciadas. Aqui você tem essa coroinha, que são para imagens que são pagas, né? Então você não vai conseguir no plano grátis, mas gratuitamente você consegue baixar várias imagens aqui, beleza? Então basicamente isso que eu fiz aqui para criação das texturas, beleza? Bom, então é isso, né? E nós temos a fonte, né? A fonte, eu comecei a pesquisar algumas fontes que poderiam combinar com o tema, né? Com a academia e tudo mais. E para isso eu entrei nesse site aqui chamado FontSpace. Se você não conhece, FontSpace é um site gratuito também com diversas fontes para download, certo? E eu simplesmente digitei aqui, ó, gym, a palavra, né, academia, e daí ele apareceu vários resultados aqui para mim. E dentre os resultados eu achei uma fonte que eu gostei bastante, que eu acho que vai combinar com o nosso trabalho, que é essa fontinha aqui, Sargent John, certo? Então vamos dar uma olhadinha aqui como ficaria o nosso trabalho, como a gente poderia criar este logotipo. Bom,
primeiro eu vou começar com a tipografia para vocês verem, tá? Então, eu vou trazer para cá essa escrita Atenas e a escrita Academia também, certo? E nós vamos começar devidamente com a criação. Para isso, eu vou deixar essa fonte toda maiúscula, as duas fontes eu vou deixar toda maiúscula, eu vou vir aqui em texto, certo? Mudar minúscula para maiúscula e vou deixar elas maiúsculas automaticamente. E daí, a fonte Atenas, eu vou usar aquela fonte que eu baixei, que é a fonte Sargent John, que eu mostrei para vocês, que eu acho que é uma fonte que vai combinar com o metal, vai combinar com a textura que eu quero aplicar aqui na arte, certo? E nós temos aqui a palavra academia, que eu já escolhi uma fonte previamente para ficar rápida essa aula, e eu usei essa fonte aqui, Room, que é uma fonte que eu acho legal, ela é quadradinha, ela, apesar de ter, né, as partes arredondadas, mas ela é bem compacta, eu acho uma fonte legal de ser utilizada. Beleza? Então, a tipografia nossa já foi definida, tá? No dia a dia, esse processo é bem mais longo, você vai pesquisar, você vai tentar encontrar fontes variadas para poder montar o seu projeto, né? E eu simplesmente estou mostrando o que eu já escolhi previamente aqui, tá bom? Eu estou simplesmente aumentando aqui o espaço entre as letras, olha, da fonte, tá? Vocês já aprenderam isso nas aulas anteriores. Então, se você quiser, né, é só você selecionar a imagem, pegar a ferramenta de forma, vir aqui nesses tracinhos e alongar ou diminuir o espaço entre as letras. Beleza? Então, olha que legal. A gente já tem praticamente aqui a nossa tipografia do logotipo, né? Uma fonte bonita que vai combinar com metal. E agora a gente vai para o ícone em si, propriamente dito, tá? Eu peguei essa imagem como referência e eu quero usar exatamente esta imagem. Neste treinamento aqui de 5 aulas, eu vou ensinar vocês a fazerem logos de formas diferentes, tá? E a forma que nós vamos usar nesta aula aqui é um logo a partir de uma foto, beleza? Então, a partir de uma foto, nós vamos criar um ícone para o logotipo. E eu achei essa foto muito legal, essa imagem aqui, a posição que esse camarada está aqui levantando esse halter aqui. E eu quero usar isso daqui como referência para o logo. Será que a gente consegue transformar isso em um ícone, né? Então, isso daí vai ser um serviço manual, um serviço de desenho aqui no Corel, mas vocês já viram, né, nas aulas anteriores que vocês não precisam saber desenhar, né? Eu vou simplesmente isolar aqui este ícone e vou trazer ele para cá, para nós podermos utilizar ele como base, certo? E para isso, agora eu vou desenhar em cima dele, tá? Eu vou vir aqui na ferramenta de transparência e deixar ele com uma leve transparência, simplesmente clicando aqui, e daí ele vai ficar assim, mais facinho para que eu faça desenhar por cima. E eu vou pegar a silhueta dele, tá? Não é um desenho detalhado, vai ser um desenho de silhueta. E para isso, nós vamos pegar aqui a ferramentinha de Bezier, a ferramentinha que eu gosto bastante de usar no Corel. Tem uma aula ensinando a usar ela sozinho aqui, só aprendendo a mexer nos detalhes dela. Se você quiser aprender com calma, você pode ir na nossa aula, certo? E aqui, eu não vou fazer esse círculo eu vou fazer depois com outra ferramenta. Eu vou só simplesmente clicar nos pontos base aqui do personagem, ou no caso, deste homem, certo? Então eu vou pegar aqui os pontos, eu vou até aqui em cima, tá? Nós vamos fazer um desenho, um contorno estilizado, tá? Não vai ser uma coisa perfeita, mas vai ser estilizado. Beleza. Então, basicamente isso daqui. E a partir daqui agora, eu vou começar a arredondar a curva, né? A fazer o desenho propriamente dito, utilizando aqui a ferramenta de forma. Tá? Se você não aprendeu, tem aulas específicas sobre isso. É só você clicar aqui com a ferramenta de forma, né? Na linha reta e pedir para que essa linha se converta em curvas. Então você consegue vir aqui e ajustar ela e deixar ela do jeitinho que você quiser para você ressaltar bem a silhueta do personagem. Beleza? Então você vai clicando, você vai fazendo isso e você vai dando aqui as formas que o personagem pode ter. Tá? Lembre que nós estamos usando apenas a imagem como uma base. Beleza? Eu vou
avançar o vídeo fazendo isso para não ficar uma aula muito extensa. Olha aí que legal que ficou este nosso contorno, né? Eu vou engrossar um pouquinho ele só para vocês enxergarem, tá? Nós não vamos usar contorno, vamos usar linhas retas neste logo. Bom, o que eu vou fazer agora, tá? Eu vou fazer aqui uns pequenos detalhes, como por exemplo esse alter. Eu vou simplesmente trazer ele para cá, certo? Fazer um círculo, né? E este círculo eu vou mandar fundir ao elemento. Então eu vou vir aqui, selecionar os dois e vir na ferramentinha aqui de soldar. Nós temos uma aula também apenas sobre soldagem no nosso curso. E aqui eu vou aparar esta parte de baixo, olha. Eu vou aparar aqui este cantinho, beleza? Vou vir aqui, simplesmente seleciono e mando aparar. E daí ele vai fazer para mim aqui este aparo. E aqui no cabelo dele eu vou também estilizar, tá? Vou fazer uns fiozinhos de cabelo aqui para ficar bem legal o boneco. Eu vou usar a mão livre aqui agora no CorelDRAW. E com a mão livre você simplesmente desenha, tá? Eu estou aqui fazendo com um mouse mesmo, tá? Mas você pode fazer isso com a sua caneta digitalizadora, se você tiver uma aí, beleza? Vou simplesmente fazer o desenho aqui aproximado de como ficaria o cabelo, certo? Vou unir eles aqui, olha. E daí eu vou simplesmente selecionar tudo e mandar soldar também, tá? Olha aí que legal que ficou o nosso personagem. Lembre-se que esse personagem aqui, ele não vai ter muitos detalhes, tá? Vai ser uma coisa bem básica mesmo. Então eu vou fazer aqui como se fosse um cartoon, uma coisa estilizada. Muito bem, já deu para vocês verem aqui, né? Eu coloquei o preenchimento, coloquei em branco, né? Pode ser negativo também, tá? E a gente já consegue visualizar um pouco aqui a imagem ficando pronta, né? A silhueta ficando pronta. Vocês viram que eu adicionei aqui alguns detalhes na peça, né? Elas estão um pouco fora de centro, eu vou ajustar isso aqui agora, tá? Porque a peça eu desenhei em cima da foto, a foto está com um pouco de perspectiva, né? Então é só a gente ajustar aqui manualmente mesmo. Eu vou colocar aqui, beleza. Ficou no centro certinho, tá? Eu tô fazendo esse logo rápido, tá, gente? Correndo, simplificando aqui para vocês visualizarem
Mas normalmente no dia a dia eu levaria muito mais tempo fazendo os detalhes, as silhuetas e corrigindo aqui os elementos da imagem para ela ficar bem legal para vocês, beleza? Mas dá para vocês já terem uma noção de como é o processo, né? O importante é vocês aprenderem o processo para vocês irem fazendo aí no dia a dia, vocês vão ganhando experiência e vocês vão simplificando aí, fazendo do modo que vocês acham melhor, certo? O que eu vou fazer aqui, tá? Eu vou fazer um círculo, vai ser uma bolinha mesmo, este logo. E esse círculo eu vou deixar preto. Eu vou fazer, na verdade, o negativo, tá? E daí o homenzinho vai ficar branco ali dentro. Beleza? Então, eu vou vir aqui simplesmente e deixar ele todo branquinho e o fundo todo em preto. Tá? Então vamos ver, vou colocar para trás, né? Ele está na frente, vou jogar ele lá para trás. E os detalhes do homenzinho aqui, eu vou deixar em tons de cinza. Não vou deixar em tons de preto, tá? Deixa ele bem fraquinho assim, ó. Bem detalhadinho mesmo. Eu já vou deletar isso aqui, vou jogar fora esse elemento, tá? E nós podemos até mesmo separar aqui, eu vou separar as curvas, tá? Que eu criei, eu acabei unindo, mas eu vou separar desses elementos do Alter para que eles também possam ficar num tom diferente, tá? Eles podem até seguir mesmo uma cor, se você quiser. Eu vou colocar aqui esse detalhinho vermelho, só para ficar um elemento em vermelho na nossa criação. E daí a gente vai diminuir bastante ele aqui, até que ele fique num tamanho agradável, né? Então vocês estão vendo que a gente já está dando uma forma né, visual para a nossa criação. Tá? Eu vou pegar todos os elementos que estão em cinza, eu vou agrupar eles para ficar mais fácil com Ctrl G, e daí a gente pode ir brincando com a paleta de cores. Lembra que nós fizemos aqui essa escolha, tá? Estou colocando as cores ali, mas a paleta que a gente vai usar, então nós vamos utilizar aqui como base, tá? Eu vou deixar um fundo, por exemplo, acinzentado nesta imagem, tá? As letras em branco, certo? Este Academia, ele pode ter esse tomzinho de cinza aqui, que nós já escolhemos na paleta. Olha aí que legal. E o vermelho já está ali, né, na peça, incorporado também. E essa peça ela pode ter variações, tá? Eu vou diminuir um pouco mais aqui assim, para vocês visualizarem. E, por exemplo, né, esta bolinha aqui de fundo, né, ela poderia ser branca com o personagem em preto, ela poderia ser branca com o personagem em vermelho. Aí vocês vão brincando com as cores até vocês acharem uma combinação que seja agradável, tá? Eu vou pegar esse tom sobre tom aqui. Não, na verdade, seria este daqui que é o segundo tom. Só para a gente visualizar como ficaria. É uma outra opção, né? Como nós poderíamos fazer aqui algumas variações para a gente visualizar, tá? Eu vou simplesmente duplicar este recurso, tá? Por exemplo, vou vir aqui colocar para baixo, duplicar ele aqui algumas vezes, e daí a gente consegue brincar com as cores, até a gente achar uma cor que combine mais para ser a imagem principal do logotipo, né? Eu acho que a preta fica legal, olha, com o fundo vermelho, certo? Ou então a cor com cinza mais escuro no fundo, e talvez, deixa eu ver aqui, o preto ficaria legal também, olha só. E nós temos também essa outra combinação, vou jogar o fundo vermelho para a gente visualizar, tá? Eu vou colocar o ícone em preto, daí os detalhes todos em preto também do personagem, tá? Esses detalhes que eu coloquei, tá? Foi um exemplo para vocês visualizarem. Vocês podem caprichar mais, fazer mais sombra, né? Ele está com pouca sombra, pode deixar ele mais sombreado ou não, vai depender do gosto de vocês aí. Mas já dá para vocês terem uma noção aqui da criação, beleza? Então, basicamente seria isso. Olha, tem também a opção de você, nessa versão aqui, você colocar o Alter em preto. Eu vou colocar aqui um círculo só para a gente visualizar dele em preto. Olha aí que legal. E daí a gente joga para trás, né, os outros elementos. Eu vou ter que desagrupar aqui para poder colocar as bolinhas na cor branca.
Olha aí que legal. Então é uma outra opção para vocês apresentarem, né? Então você já consegue ir brincando aqui com o logotipo, beleza? Isso foi um logo a partir de uma imagem, tá? Eu vou mostrar para vocês como ele poderia ficar com mais sombras. Por exemplo, este bonequinho aqui, ele poderia ser mais sombreado para dar mais ainda um efeito estilizado, tá? Aí para isso daí, a gente viria com a ferramenta de Bezier mesmo e capricharia mais ainda nos tons de sombra do personagem. Bezier não, vou na mão livre, tá? Na mão livre. Aí eu vou adiantar o vídeo para vocês para não ficar uma aula extensa. Olha aí que legal que ficou esse ícone, este desenho com mais sombra, com mais detalhes, né? Deu mais profundidade, né? A diferença dele para os outros, olha. Então, o que a gente pode fazer, né? Eu vou simplesmente duplicar ele aqui para baixo. Vamos substituir, tá? Esse foi, como estou mostrando para vocês, é um teste, né? É um passo a passo. A gente pode ir brincando aqui agora, novamente, com o personagem em si, para deixar ele como a gente achar melhor, certo? Vou deixar aqui esse fundo preto. Aí, ficou legal essa visualização. Essa outra visualização também no mesmo padrão de cores. E esta outra visualização aqui, nós vamos colocar o círculo atrás dele em vermelho, ao invés de usar o preto. Dá para deixar o alter também em preto, né? Que é o que a gente tinha feito aquela hora. E eu acabei deletando o símbolozinho aqui, o desenho do alter. Vou deixar esse alter aqui em preto. Vou jogar ele para trás dos elementos, certo? Olha aí, que legal. Então a gente já consegue visualizar aqui o desenho ficando pronto, certo? Então são opções de uso, né? Tá tudo dentro dessa paleta de cor. O cliente que vai pegar esse logo, ele pode usar ele tanto na versão em branco, que é essa versão que a gente já vai deixar pronta aqui em cima. Pode deixar ele todo em branco, com os detalhes em preto. Olha aí. Ou então ele pode usar a versão negativa, né? Utilizando as cores. Estando dentro dessa paleta de cores aqui, a combinação ela vai funcionar, tá? Porque nós definimos uma paleta para o logotipo, beleza? Então tá, né? Como que a gente apresentaria isso, né? Como que você pode apresentar isso para o seu cliente, tendo em vista que está pronto, né? Como eu mencionei, daria para refinar, daria para ficar horas aqui ajustando esse desenho. Eu não vou fazer isso, tá? Nós vamos finalizar ele aqui do jeito que ele está. Como que a gente apresentaria ele para o cliente? Bom, então você pode pegar e separar
os tons de cor para ele visualizar. Você pode separar a imagem principal para ele ver, certo? Então a imagem principal seria essa daqui. Explicar para ele que você está trabalhando dentro desta combinação de cores, certo? Lembra que a letrinha academia está no tom cinza, aí tem o fundo, né? A única cor que nós não estamos usando aqui é este cinza mais claro, né? Então você pode até tirar ele da sua paleta se você quiser, tá? Vou remover ele da paleta aqui, só para a gente não, no caso, não iria confundir o nosso cliente, né? Então vou vir aqui e vou apagar ele aqui da paleta mesmo, tá? Essa paleta aqui ele é uma imagem, tá? Por isso eu estou trabalhando com ela deste modo. É uma imagem que eu dei um print lá daquele site Google Colors, Adobe Colors. Então basicamente essas são as cores que a gente está trabalhando. E o branco, né? O branco também faz parte aqui, apesar dele não estar. Vou voltar então a paleta como ela estava anteriormente. E daí eu vou simplesmente deixar o branco aqui como sendo uma cor adicional. Beleza? Então, basicamente, essa é a paleta de cores que a gente está usando aqui no trabalho. O logotipo, como ele ficaria em uma cor apenas? Vamos supor que seu cliente ele queira fazer um carimbo, queira fazer alguma coisa que vai ser uma cor só o logo, né? Então, você vai selecionar todos os elementos, vai colocar ele na cor preta, como ele ficaria todo pretinho. Fica bonito, hein? Fica legal todo pretinho também, tá? Vocês estão vendo aqui que está mostrando esse pequeno detalhinho, né? Porque o CorelDRAW, ele apenas mostra visualmente isso para você, mas na impressão isso não aparece, tá? Eu vou colocar um pequeno contorno aqui de espessura mais fina possível, aí ele já elimina essa visualização. Bom, como que a gente deixaria ele na versão vertical e horizontal, tá? Então, você vai apresentando essas coisas todas para o seu cliente, para ele saber como ele vai trabalhar com o logo, né? Então, a versão horizontal seria assim, a versão vertical seria essa, né? A versão horizontal seria assim. Então, o logotipo ele pode ser trabalhado dessas duas visualizações, né? Eu vou vir aqui e vou agrupar ele todo e vou apertar a tecla E para ele ficar perfeitamente alinhado. A mesma coisa aqui, né? Eu nem sei se ele está alinhado, a gente está fazendo a olho, né? Vou centralizar, olha. Então, perfeito, né? Ele está todos eles estão desalinhados. Eu vou alinhar eles bem rapidinho aqui, só para a gente não perder muito tempo nessa parte. Eu estou agrupando, tá? A parte de baixo e a parte de cima. Opa! Separando os elementos. E daí a gente vai alinhar eles um a um. Beleza? Então eu venho aqui, ó, vou apertar a tecla C apenas. Eu já alinho tudo. Daí ele fica perfeitamente alinhado, tá? Então, olha, essa versão aqui, que é a versão horizontal, você pode apresentar para o cliente... Opa, não era para ter diminuído. Isso. Você pode apresentar para o cliente com as opções de cores também, colocar aqui as opções de cores para ele visualizar como ficaria a marca, certo? Ou não, né? Só apresentar assim mesmo, né? Como ficaria um ícone para o WhatsApp ou para redes sociais, né? Então o íconezinho, ele basicamente já está pronto, né? Eu não vou nem desenhar aqui um ícone, né? Um ícone para WhatsApp ou para Instagram, ele já está pronto. Você pode mostrar para ele que pode ter cores diferentes o ícone, né? Ele pode ser no vermelho, que ficaria legal, né? Ou vamos pegar aqui que já está pronto, né? Essas combinações de ícone que estão aqui embaixo, olha. Então, por que isso, né? Porque elas já estão com as cores adaptadas, né? Vou vir aqui, olha, pronto. Então, esses aqui seriam opções de ícone para rede social para o seu cliente. Você pode vir em um deles e deixar no tom cinza, né? Seguindo aqui as cores, né? Beleza? Então, basicamente, seria isso. E como você trabalharia uma marca d'água? Bom, a marca d'água do nosso personagem aqui, para ele usar de fundo, né? Em alguns impressos, ele poderia ser assim, olha. Você pode vir aqui simplesmente e colocar um pequeno contorno nele, no tom cinza, né? Aí, no caso, nós vamos deixar, como é marca d'água, vamos deixar tudo bem clarinho, bem fraquinho, né? Aí, para o seu cliente poder visualizar
como ele trabalharia apenas com a imagenzinha deste personagem, né? Vou colocar um contorninho um pouquinho mais forte nele, né? Vamos deixar assim. Eu vou vir aqui e vou pedir para ele ajustar a escala, enviar para trás, cantos arredondados do contorno. Tá? Isso tudo já foi aprendido nas aulas anteriores, tá? Por isso que eu estou fazendo rápido, e daí vocês, se tiverem qualquer dúvida, é só assistir as outras aulas, certo? Então, aqui seria um exemplo dele sem o círculo, né? E poderia fazer uma versão dele com o círculo também, que daí não precisaria ter este fiozinho. Então, ele seria uma marca d'água, né? Deste modo, com os elementos todos no tom cinza. Olha aí que legal. Então, imagina isso bem fraquinho, né? Vou deixar mais fraquinho aqui, de fundo numa página, para ele desenhar por cima, escrever por cima, ou então num cantinho, né? De uma arte gráfica, de um panfleto, de alguma coisa que esse cliente vá produzir. Certo? Então, você tem aqui como ficaria esses elementos, né? Você tem a escrita apenas individual, para mostrar para ele também, né? Então, ele pode trabalhar apenas com a tipografia. E você tem tudo separadinho aqui para apresentar para ele, beleza? Aí, como que você mandaria isso para o seu cliente? Bom, você pode mandar tudo em uma página apenas, com uma qualidade razoável, para que ele possa visualizar. Não precisa estar separado, mandar arquivinho por arquivinho para ele, né? Você pode criar uma pequena apresentação e mostrar para ele, tá? Vamos fazer aqui rapidinho para vocês visualizarem. Então aqui vocês têm o logotipo base, certo? Então você pode discriminar para o seu cliente. Este daqui é o logotipo base da marca, beleza? Então eu vou vir aqui, olha, vou pegar simplesmente pronto. Vou pegar só uma fonte só para a gente ter como escrita para colocar para ele, certo? Aí você pode escrever aqui, ó, logotipo. Eu vou deixar tudo em caixa alta, tá? Beleza. Você escreve para ele aqui, ó, logotipo. Você pode colocar aqui embaixo para ele variações de cor, certo? Variações de cor, para o seu cliente ele entender que você criou a paleta e tudo mais, né? Aí você pode colocar a paleta organizadinha aqui assim do lado para ele visualizar a paleta que foi usada, beleza? E daí você pode também organizar agora por elementos, tá? Aí nós temos aqui, olha, eu vou criar uma pequena separaçãozinha aqui para vocês visualizarem, para ficar bonito para apresentar para ele, né? E daí nessa separação aqui, nós vamos colocar alinhamento, beleza? E daí você pode colocar a versão horizontal, aqui, a vertical, né? E a horizontal. Para o seu cliente entender que o logo dele pode ter ser usado, né? Em versões diferentes. Aqui você escreve horizontal. Horizontal seria de baixo, tá, gente? Eu estou fazendo confusão aqui. E essa seria a vertical. Certo? Olha aí que beleza. Chique. Opa, desculpa, eu tenho que alinhar pelos elementos, vai ficar melhor, né? Já os elementos todos alinhadinhos. Isso. Então, aqui já temos a visualização do logo nas duas versões. Certo? Para apresentar para ele. Bom, aí vamos apresentar agora os ícones, tá? Aí você pode escrever aqui estou separando tudo para ficar bem organizado, tá? Para ficar visualmente agradável para o seu cliente. Olha aí, ó. Ícones. Né? Ou foto de perfil, né?
Se caso o seu cliente, né, logicamente que você tem que entregar para ele uma versão mais simplificada para dispositivos, né? Vamos supor que ele vai fazer um site, ele vai fazer um aplicativo de web, né? Então, esse desenho aqui, ele tem que estar numa versão mais simplificada, porque no aplicativo ele vai ficar desse tamanho aqui, olha, e não vai aparecer praticamente nada, tá? Então, como seria uma versão mais simplificada? A versão mais simplificada, ela pode simplesmente não ter esses elementos, olha. Ela pode não ter nenhum desses elementos aqui, pode ser apenas a silhueta mesmo do personagem ali, certo? Então essa daqui seria a versão mais simplificada possível do logotipo, que ficaria no site, por exemplo, no íconezinho ali no favicon do site do seu cliente, né? Então você pode apresentar para ele a versãozinha em preto, a versãozinha em cinza do logotipo, olha, certo? E aqui você pode colocar um outro elemento que seria a marca d'água. Marca d'água. Né? Não é assim que escreve. Vou colocar aqui um. Eita, nós. Essa daqui é aula ao vivo. Acontece isso, gente. Vamos lá. Aí nós vamos colocar aqui os elementos de marca d'água para ele visualizar. Ainda está escrito errado aqui, né? Deixa eu arrumar, tá? Certo. E daí, marca d'água, o fundo, né? E aqui seria, no caso, uma cor. Só para ele visualizar, que poderia ser o logo, como nós mencionamos, né? Que vai ser usado num carimbo, ele vai ser usado, né, como ele quiser, né, em uma cor. Só que, na verdade, pode ser todas as versões, né? Eu vou colocar aqui... Opa, desculpa. Só para vocês verem como a criação de um logotipo é mais complexa do que o pessoal acha, né? As pessoas acham que é uma coisa fácil, né? Simplesmente cria ali um desenho e está pronto o logotipo, né? Não é assim. Você tem que criar todo o conceito em si, como posso dizer... Você tem que pensar em todas as possibilidades de uso do logo, né? Certo? Então a versão dele vermelha, a versão dele cinza, em uma cor. Prontinho para vocês visualizarem aí, olha. Centralizado aqui, ó, uma cor. Aí você vai falar para o seu cliente, quando você for usar ele em uma cor, ele pode ser usado assim, deste modo. Vamos supor que ele vai fazer uma camiseta, né? E daí na camiseta ele provavelmente vai usar essa versão aqui em uma cor, tá? E a versão em uma cor, ela vai ser apresentada para ele também na versão horizontal, na versão, vertical, né? Por isso que eu estou fazendo aqui essa combinação. Olha aí, eu vou simplesmente pegar e alinhar ele aqui, tá? Perfeitamente. Uma observação importante que eu vou fazer para vocês aqui, tá? Uma observação muito, muito importante. Vocês estão vendo que eu estou fazendo correndo, né? Para essa aula não ficar extremamente extensa. Mas quando você for criar uma versão vertical, horizontal, a versão original do seu logo, é bom que você defina certinho o espaço que vai ter aqui entre o ícone e a letra, né? Isso daí era para mim ter feito isso para vocês, né? Eu peço desculpa por não ter feito, né? Para que esse mesmo espaço ele seja respeitado depois aqui quando você for fazer na lateral, tá? É que eu estou tão acostumado a fazer isso que eu vou fazendo rápido, né? E acabei esquecendo de mencionar para vocês, olha. Tá vendo? Então esse mesmo espaço ele tem que ser respeitado aqui, né? E o mesmo alinhamento que está aqui, ele tem que ser respeitado aqui também, tá? Então isso daí acaba fazendo o seu logo ficar mais harmônico, mais bonito visualmente, né? E assim vai, né? São regras de alinhamento, beleza? Então, aqui está a versão em uma cor do logotipo e você pode simplesmente fechar aqui essa parte, né? Eu vou colocar a tipografia aqui embaixo maior para ele visualizar, certo?
E para você ganhar o seu cliente aí, para você conquistar ele de vez com o seu trabalho, você vai fazer uma visualização bem bonita deste logo, tá? Como que você faz isso? Nós vamos fazer isso utilizando... Eu vou diminuir tudo aqui, tá? Ficando confusa a aula, né? Peço desculpa para vocês. Utilizando as texturas. Lembra que nós separamos aqui essas texturas? Ó? Então vamos criar uma visualização bem legal. Essa imagem está com uma resolução boa, tá? E eu vou pegar aqui o logotipo dele, certo? Eu vou criar aqui um quadro, certo? Isso aqui vai ser para você ganhar o cliente, para você vender para ele a ideia. Então você vai caprichar na imagem aqui, você vai colocar uma textura bonita, colocar elementos que tenham a ver aí com a área, né? Com o que você estudou a respeito, né? Aqui no caso eu quero usar essa parte de baixo, eu achei bem legal essa textura. Essa textura ela é rústica, né? Parece um metal. E daí eu vou vir aqui, eu vou colocar dentro deste quadro, certo? E essa textura aqui, eu vou aumentar aqui, olha, vou deixar aparecendo só a parte de baixo dessa imagem. Olha aí que legal. Então a gente tem aqui um efeito, né, um fundo estilizado. E daí você pode pegar aqui e colocar a escrita dele toda em branca, né? Vou colocar a letrinha no tom de cinza, que é o tom da paleta que nós estamos usando, esse cinzinho aqui, certo? E este fundo aqui, ele pode ser, no caso, em vermelho, talvez, para a gente apresentar. Vou pôr aqui os elementos. Ah, tá, eu vou pegar essa versão aqui que está mais fácil, né? Ela já está com o alter em preto, tá? Eu estou só simplificando o trabalho. Essa daqui é a apresentação para o seu cliente, tá? Então, nessa apresentação, você pode caprichar, você pode colocar elementos a mais aqui, tá? Eu vou colocar um pequeno degradê de tons de cinza aqui nessa escrita Atenas, bem de leve mesmo, tá? Vou vir aqui, olha, deixar... Opa, desculpa, eu usei a ferramenta errada, seria esse interativo aqui, pronto. Vou colocar um pequeno degradê aqui nessa parte de baixo. Para dar um efeitinho. E a mesma coisa eu vou fazer aqui em cima, tá? Com o bonequinho. Olha só. Os elementos dele, todos os elementos do corpinho dele, estão em uma cor apenas. Estão em uma... desculpa. Eles podem estar juntos, né? Eu vou vir aqui, eu vou juntar, soldar esses elementos, tá ok? Olha, vou selecionar só para vocês visualizarem, tá? E daí esses elementos aqui, eu vou pegar e colocar o mesmo efeitinho de degradê neles, tá? Só que ao contrário, no caso. Nós vamos ganhar aqui o cliente na visualização do logo, né? Para que ele veja o logo estilizado aí e tudo mais. Vou vir aqui e vou colocar um tom um pouquinho mais escuro. Opa! Fazer um degradê mesmo aqui nessa imagem. Olha. Certo? O mesmo aqui com este elemento. Isso que eu tô fazendo não é apenas um exemplo, tá, gente? Como eu mencionei para vocês, horas e horas aqui montando, ficaria um resultado mais bonito, mais perfeito para apresentar. E aqui também, só que nesse daqui eu vou usar o degradê no estilo radial, tá? Olha, eu vou vir aqui, ó, no Corel, vim aqui no radial, certo? E no radial eu vou fazer assim. E aqui eu vou colocar a cor vermelha, que é a cor de fato que está na parte de baixo, certo? E aqui embaixo eu vou pôr uma cor mais escura.
Olha aí que legal. E você pode também até mesmo colocar um contorno branco nesse círculo, né? Como você está usando um fundo, um elemento, como fala? Uma textura, né? Então uma coisa para separar o logo do fundo aí, um pequeno contorninho branco. E você cria essa imagem aqui para o seu cliente, né? Tá dando um pouco contraste no rosto, né? Ali no cabelo, eu vou aumentar um pouco a sombra nessa parte para ficar mais legal o desenho. É isso aí. É isso aí, minha gente. Aí você pode apresentar para o seu cliente uma versão assim, inicialmente, para ele visualizar, né? E junto com essa versão, aí você manda uma imagem, né? Ou então um PDF com todos esses elementos, assim, um único arquivo, olha, com todos esses elementos para o seu cliente poder visualizar, e você vai explicar para ele que você fez o logotipo com a combinação de cores, né? Que ele vai poder usar deste modo, que ele vai poder usar o alinhamento horizontal ou vertical, os íconezinhos para foto de perfil de WhatsApp, de Instagram, também para o site, a marca d'água, né? O uso do logo em uma cor em camisetas ou em impressos, em carimbos, notas, né? Então, você apresenta todo o pacote completo para o seu cliente visualizar e vai ficar fácil de você fechar logo na primeira com ele. Quando o cliente vê uma coisa assim completinha, logo na primeira, você consegue fechar normalmente, porque fica muito agradável, ele consegue visualizar a marca dele sendo aplicada de diferentes modos, tá certo? Eu espero que tenha ficado claro para vocês, tá? Entendam que eu fiz muito rápido, tem muitas regras aí que poderiam ser melhores abordadas, mas serão abordadas nas próximas aulas, tá? São aulas diferentes. Como eu mencionei para vocês, essa aula deste logotipo de academia, né? Opa, tá aqui, olha. Essa é a primeira aula, tá? Vamos ter mais 5 aulas. E nas outras aulas eu vou usar técnicas diferentes de criação de logotipo, tá? Este daqui, por exemplo, a gente vai usar uma inspiração em um outro logo que já existe. Eu vou mostrar para vocês como que vocês fazem uma engenharia reversa aí, pegam um logo que já existe e transformam ele para criar um único seu. Neste daqui nós vamos usar um monograma, fazer um logo trabalhado com letras. Como que você cria um monograma, um logotipo? Então vai ser uma outra variedade de logo. Aqui vocês vão ver um outro logotipo baseado em um clipart. Eu vou pegar um clipart e vou transformar esse clipart em um logo para vocês visualizarem. E este daqui nós vamos trabalhar com uma letra, vai ser uma letter mark, um logotipo baseado com letras. Como que você faz isso? Então são tipos diferentes de criação. Hoje nós fizemos este logo criando a partir de uma foto. Então vocês viram aí como funcionou a criação do logotipo. Beleza? E uma dica para vocês, tá? Eu quero dar uma dica extra para vocês. Tá aqui, olha, uma dica especial. Seria que vocês, se tiverem condições, possam fazer este treinamento. Esse treinamento aqui, ele é o design gráfico do zero ao avançado, tá? É um treinamento muito legal e é um treinamento que não é caro, tá? É baratinho e com ele você vai aprender o CorelDRAW completo, você vai aprender o Photoshop também completo, o Illustrator completo, InDesign completo, são softwares, né, que muito usados no design gráfico. Também vai aprender o Lightroom. Lightroom é um software para fotografia. Vai ter aplicações para 3D do Photoshop, para criar cenários virtuais, para pinturas e tudo mais. Além disso, né? Olha aqui embaixo quanta coisa, olha. Os conceitos do design, você vai aprender certinho, os conceitos básicos no design gráfico. Criação de logotipos, vai ter aqui embaixo matte painting, design de produtos, e aí vai, né? Então são várias coisas que você aprende e dá uma olhada para você ver o valor desse treinamento, né? A versão básica, tem 2 versões, tá? A versão básica está saindo 12 vezes de R$20. Então R$20 no mês para você aprender, né? Ou então a versão completa, que tem mais aulas, né? Aqui ele está discriminando o que vem em cada uma, está R$30 por mês para você aprender tudo isso daqui de forma rápida, né? Então, eu estou soltando as aulas aqui no YouTube. As minhas aulas, elas são semanais, 3 aulas na semana, às vezes
4, quando eu consigo, às vezes sai 2, porque eu não tenho tempo para fazer isso com mais cuidado para vocês, eu tenho que trabalhar. Este canal ainda não está mantendo. Quando este canal me manter, eu vou poder criar muito mais conteúdo para vocês aqui. Enquanto isso, né, essas aulas são extensas, tá vendo? Essa aula, a gravação dela está em 1 hora já. E eu vou ter que ficar horas aí editando para ela ficar um pouco mais enxuta e tudo mais. Tá bom? Então, um curso que já está pronto. Eu acho que compensa muito. O link vai estar na descrição deste vídeo, tá bom? E aqui, se você quiser, você pode ser um membro do canal, assim como os membros aqui estão. Nós temos aqui a Val Paiva, a Camila Horta, Dayana Mariano, Israel Roque e Brian Singh. São membros assinantes do nosso canal, eles estão ajudando ativamente este canal a continuar no ar. Seja também um membro, os membros recebem downloads gratuitos, vídeos exclusivos. Então você simplesmente se tornando um membro do canal, você tem diversos benefícios, além de ajudar o nosso canal a ser independente. E nós podemos criar ainda mais conteúdo legal como este para vocês, beleza? Então eu agradeço de coração se você ficou até aqui nessa aula. Vai aparecer para você aqui agora no YouTube algumas recomendações aqui na sua esquerda. Vai ter as aulas de treinamento do CorelDRAW, as outras aulas, se você ainda não viu, clica lá para você ver. E vai ter 2 vídeos aqui em cima, tá? O último vídeo lançado e a recomendação do YouTube para você. Então dá uma olhadinha lá, fica comigo mais um pouco, eu espero vocês no próximo vídeo. Valeu!